Homem. Tá, vamos lá. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Fala Pouco Podcast. Se você está voltando aqui, muito obrigado. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Eu sou Léo Abrantes. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, a gente vai falar sobre um tema bastante atual, que é o feminismo. E para isso, a gente trouxe uma amiga nossa que estuda jornalismo com a gente na UFPB, tem 21 anos, é pernambucana, recifense, e está aqui para falar com a gente sobre esse tema. Fala aí, Heloísa. Oi, gente. Meu nome é Heloísa Holanda. Eu vim aqui conversar um pouquinho com os meninos do Fala Pouco sobre feminismo. E é isso aí. Espero conseguir acrescentar na conversa. Com certeza. Com certeza que vai. Então, é isso. Começaremos. Como é que... Quem quer... Oi? Explica o tema, né? Pô, impacto, não sei o quê. Eu falei que o tema era feminismo, cara. Só o cara olhar no título do vídeo que ele vai ver. Impacto do feminismo nos dias Porra. atuais. Isso, não. Vamos lá. Verdade. Quem quer começar aí falando? Heloísa. Oi. Então, vocês querem que eu fale em relação a quê? Porque o impacto do feminismo nos dias atuais pode ser visto de várias maneiras, né? Principalmente nas mulheres tendo mais coragem de usar a voz delas em relação às coisas que elas sofrem, principalmente violência, sabe? Aí eu acho que um dos maiores impactos que eu vejo é as mulheres terem coragem de poder denunciar as violências que elas sofrem há anos e poder escancarar isso, né? Porque não tem como aceitar isso como normal, mas nunca foi normal e nunca devia ter sido normal. E hoje em dia é muito massa ver as mulheres tendo coragem de falar sobre esses assuntos, falar sobre empoderamento, falar sobre a diferença salarial que é gritante entre homens e mulheres no mesmo cargo. E, nossa, tem muita coisa. Exatamente. E assim, como a Heloísa falando dos problemas que as mulheres ainda enfrentam hoje, você pensa, pô, então é um movimento que começou ano passado. E não é. Se você for fazer um apanhado histórico, desde a Revolução Francesa, você tem relatos de gritos feministas por direitos também, e você vai crescendo na Revolução Industrial, as mulheres começam a trabalhar, e de lá para cá, a luta vem sendo cada vez maior por N motivos, né? E aí você consegue direito a voto, direito a trabalhar, entre outros milhares de direitos que elas conseguiram e vêm conseguindo e ainda vão conseguir nos próximos anos. Um impacto assim que eu percebi bastante é uma maior representatividade, né? Então a gente tem mulheres com mais cargos poderosos e tudo mais, mas uma coisa assim que eu percebi principalmente assim no mundo do entretenimento é você fazer produtos e conteúdos para mulheres e não mulheres fazendo para homens. Porque antes a gente tinha muito a imagem sexualizada da mulher, que ela servia simplesmente para agradar o homem ou agradar os desejos carnais do homem. Então a gente vê mais mulheres fazendo trabalhos, diretoras, roteiristas, filmes com mulheres atrizes, pais, com temas interessantes, com diálogos, com ideias de filmes muito interessantes. Então a gente vê coisas que são feitas para mulheres, para outras mulheres se reconhecer. Um exemplo assim que eu percebi bastante foi no filme Aves de Rapina, da Arlequina, que em comparação com o Esquadrão Suicida era o quê? Tinha cena pegando a bunda dela, ela usava um shortinho, exploravam esse negócio da sexualidade dela. Em Aves de Rapina, não. Já foi um negócio mais feito para as mulheres, para as pessoas se identificarem, para as pessoas entenderem, quem não entende também o feminismo, isso contribui bastante. Então a gente vê esse lado assim maior, feito para mulheres, para as mulheres olharem ali e falar, nossa, que foda, sabe? E não olhar e falar, olha a bunda, tá ligado? Então... Nossa, mas uma das principais, não sei dizer as principais, mas uma das lutas que o movimento feminista tem é lutar contra a sexualização que as mulheres sofrem. Tô falando de Aves de Rapina, eu lembrei muito de Capitã Marvel, que quando lançou, que tanta gente caiu em cima criticando o uniforme dela, justamente porque não era aquele uniforme hipersexualizado que tinha nos quadrinhos, e ficaram, nossa, reclamando e falando da aparência da atriz principal. Aí eu fiquei, caramba, velho, isso... Fala. Não, quer dizer, e outro caso também foi da Mulher Maravilha, né? Quando a Gal Gadot foi escalada, falaram que ela não era tão
bonita, ou sei lá, não tinha um corpo que a Mulher Maravilha. Não, tipo, é como falar, Pois ela não é, tinha né? um corpo propício da Mulher Maravilha, que sempre a Mulher Maravilha foi aquela mulher meio tipo, mais forte e tal, peitão, bundão, e o Gal Gadot não, tipo, não tem peitão, vamos dizer assim. E aí caiu muito em cima dela por causa disso. E aí a qualidade da atriz fica em segundo plano, pro primeiro plano vir, sei lá, bonita ou feia, tá ligado? Tipo, Tá é muito vendo? distorcido. Não faz sentido, porque, nossa, a gente tem que lutar contra um padrão estético que é absurdo, porque isso impacta em vários aspectos da nossa vida, sabe? A Gal Gadot, ela é perfeita e sendo pautado, tipo, ela não é gostosa o suficiente para estar no filme. Isso é absurdo, não devia ser uma coisa que está sendo pontuada. Eu não vejo isso acontecendo com homens que nem acontece com mulheres, sabe? E a pressão estética que a gente sofre faz com que o Brasil seja um dos principais países, tipo, que tem procedimentos estéticos, tipo silicone, botox, etc., justamente porque impõem pra gente uma coisa que não é realista. E é uma coisa que faz mulheres sofrerem muito, até em questão da gente ocupar o espaço público, porque fazem a gente sentir com que o nosso corpo não é digno de ocupar certos espaços, sabe? Que a gente não Exatamente. devia estar naquele canto porque a gente não é bonito o suficiente, sendo que, olha, não faz sentido e é uma coisa que realmente gera um impacto muito grande no psicológico das mulheres. Eu me enquadro nisso porque principalmente tipo padrão estético relacionado à magreza, porque é uma coisa que batem muito nessa tecla com as mulheres, que elas têm que ter o corpo perfeito, não sei o quê. E nossa, isso implica em tanta coisa, em distúrbio alimentar, em síndrome da imagem disforme, a pessoa se enxerga no espelho do jeito que ela não é. E é absurdo que as pessoas tenham que passar por isso. Até naquelas, como é tipo aquelas campanhas que fazem corpo de verão, não sei o quê. Eu não vejo as pessoas fazendo isso para homens, sabe? De estar impondo para ele, não, porque quando chegar o verão você tem que fazer regime, porque se você não tiver com a barriga chapada, seu corpo tá feio para ir para a praia. Oxe, os homens estão de boa na praia com o buchinho deles, e por que as mulheres não podem ficar também? O Quando pior, elas para estão, o povo competir fica, com as eita, tá mulheres, né? gordinha. Sempre chega uma tia ou uma pessoa aleatória, assim, fiscal do corpo alheio, que fala, nossa, você tá gordinha, né? Engordou. E daí? Não é da conta das pessoas, sabe? O pior E também é muitas quando as vezes. pessoas fazem para fazer rivalidade feminina também, do tipo, ó, Exato, isso que eu ia Sim, falar. essa mulher tem um corpão e essa aí, ó, tá gordinha aí. Ó. Então o tema é muito maior. E, por exemplo, quando a gente estava falando sobre o mundo dos heróis, a gente fala também dos quadrinhos, que são totalmente inspirados nos filmes. Quer dizer, os filmes são inspirados nos quadrinhos. E nesses quadrinhos, eles são feitos de uma geração bem antiga, então, bem anterior da nossa, com padrões e ideias não tão relevantes quanto é hoje. Então, a mulher era usada como um peitão, como um bundão, sendo que hoje em dia eles traduzem isso para os filmes não fazendo desse tipo, porque realmente é uma coisa que do passado que não tem mais necessidade de você trazer esse estigma. Então, hoje em dia as coisas mudaram, então as pessoas elas vão começar a tratar as coisas da maneira mais correta. Então, não tem por que você sexualizar totalmente a mulher simplesmente porque tá no quadrinho para você ser fiel. Não, tem que ser realista com a nossa realidade atual. E uhum. uma coisa que eu queria te perguntar, Heloísa, qual a diferença que tu percebe dessa evolução do feminismo na questão de briga por direitos? Como é que tu percebe o feminismo lá na criação dele pro feminismo como é que ele é hoje em dia? Tipo, tu participando de alguns movimentos aí, protestos, que eu já vi foto tua em protesto e tal e tudo mais. Então, eu acho que muito que eu falei, eu acho que o feminismo está alcançando mais mulheres agora, também até pelo advento de rede social, etc. Porque acaba que o discurso vai chegando em mais gente. Eu não acho que tipo estão lutando mais agora, menos tipo estão lutando mais do que lutavam antes, sabe? Porque Uhum. sempre lutaram pelos direitos que nem vocês estavam fazendo, direito a trabalhar, direito pelo voto. Mas eu acho que muito do que está acontecendo agora é de uma conscientização maior por conta da amplificação de vozes, que nem vocês falaram, tem muitas mulheres agora tendo um espaço maior para falarem com outras mulheres, para poder falar das suas vivências, falar de coisas que talvez algumas nunca tinham se questionado, sabe, que era um problema, mas depois de escutar,
algum relato e ficaram, nossa, isso não devia estar acontecendo. Eu acho que é muito uma amplificação de voz e uma amplificação do conhecimento sobre o que é o feminismo. Até porque o Eu acho feminismo que não é ajuda. o... É. Não, continue. Tá. O feminismo não é uma corrente só, sabe? Não tem como você dizer. Então, é porque engloba muita coisa. Tem o feminismo negro, o feminismo marxista, o feminismo. Tem várias correntes dentro, o feminismo radical, o feminismo liberal. Nem todas as feministas concordam com as mesmas pautas, sabe? Eu acho que é importante falar isso, que nem todas as feministas estão de acordo, sabe, uma com as outras, porque cada uma luta por pautas diferentes. Porque talvez uma coisa que seja importante para mim não seja uma prioridade para outra. Mas, tipo, o intuito do movimento em si é lutar pelo direito das mulheres, lutar contra a violência que acontece com a gente. Tipo, tem uma pauta, assim, que diz respeito a todos os movimentos feministas. Mas, assim, tem várias vertentes, sabe? É um movimento bem amplo. Eu Por acho exemplo, que vocês ajuda falando até na. Hum, Não, só ajuda até na organização do movimento, né? Você consegue sim, unir mais pessoas num grupo do WhatsApp, ou numa página do Instagram, no Twitter, por aí vai. ajuda você encontrar gente com quem você se identifica mais, porque vocês falaram que a mulher lutando pelo direito de trabalhar. A mulher negra trabalha desde sempre, sabe? Não é uma coisa que ela tá lutando, sabe? Sobre Sim. a sexualização da mulher também. Tem muitas coisas, é um leque muito grande. O feminismo liberal luta por umas coisas totalmente diferentes do feminismo marxista. É Tu importante se também enquadra em qual saber. desses grupos? Nossa, eu tava pensando Ou nisso tu tem não um quer, ou tu tempo. não se define? Tu não se define, tu sou feminista Então, e. Então, eu estava pensando muito nisso tem umas semanas, porque eu faço parte de uma coletiva na UFPB que chama Coletivo Empodere. E a gente está fazendo mensalmente estudos sobre vertentes feministas. Aí eu fiquei pensando muito nisso e, por enquanto, não sei, é porque é difícil, né, falar que eu me enquadro totalmente com pensamento de tal vertente. É porque Mas eu envolve política também, né? tem um posicionamento político no meio, mas eu acho que eu me enquadro muito no feminismo anticapitalista, o feminismo marxista, né, que também pode ser chamado assim. Porque luta muito a favor da liberdade do corpo das mulheres em relação ao aborto ser legalizado, em relação a... Uhum. Nossa, tem muita coisa. Enfim, mas eu acho que esse. Assim, vocês estão falando muito de luta, assim, e eu acabei de lembrar um negócio, um exemplo, assim, de evolução, assim, da mulher vista, que é, eu acho que vocês não têm, eu tenho certeza que vocês não têm noção, mas é luta livre. Luta livre, ela tem a mulher lutando, calma, Rinaldo. Luta livre tem muita mulher lutando, e há muito tempo, né? E há uns tempos atrás, acho que uns 30 anos atrás, as mulheres eram basicamente, faziam o quê? Disputa de Meu lingerie uma com a Deus. outra, tipo, simplesmente elas desfilavam no ringue e ficavam de lingerie mostrando para as pessoas e, tipo, o conteúdo era mais 16, tá ligado? Mais 14, desculpa. Então as Uhum. pessoas, então meio que podia ser até mais coisado, então, tipo, tinha o que eles chamam de segmentos que às vezes ficava maltratando a mulher, tinha um segmento que o cara falou que ela era uma vadia, que eu não sei o quê, que ela parecia um monstro, tipo, agressivo, tá ligado? E também elas faziam muita luta de. Que existe um estilo de luta, assim, que é meio que independente, que é feito de zoeira, mas que eles traziam isso só para as mulheres fazerem, tipo, que é o Wrestling Mud, que é você. Uma luta de wrestling, de luta livre, dentro Uhum. de uma. Tipo, sabe aquelas piscinas infláveis, assim? Eles Sei, tacavam eu já lama. sei do que tu tá falando. Nossa, péssimo. Então, era tipo, lingerie era tipo uma banheira do Google alternativa. Aí elas ficavam lá lutando. Aí com o tempo isso foi mudando, né? A grade também foi se transformando mais família, mas mesmo assim elas não tinham muita chance de brilhar. Aí, assim, acho que foi uns 6 anos para trás que as coisas começaram a mudar, que aí começaram a dar mais valor, aí começaram a fazer mais lutas, assim, melhores, histórias melhores e personagens propriamente lutadoras, porque antes era muito comum eles pegarem uma modelo assim, falar, ó, toma aqui essa luta aqui, aprende aqui, você vai lutar lá, mas ela não aprende tão bem e ela tem
ela luta mal, tá ligado? E os homens percebem isso. Quando a pessoa luta mal, eles nem gostam. Tipo, antes a luta livre feminina era considerada como a hora da punheta, que eu já vi muito aqui em site, tá ligado? Então, Misericórdia. hoje em dia a luta evoluiu tanto que tem luta que é melhor que luta masculina. Tem, tipo, o maior evento de luta. Profissionalização, né, da luta livre. Exato. Tipo, o maior evento de luta livre, que é a WrestleMania, teve o evento principal, uma luta feminina, que foi a luta que teve a Ronda Rousey e tal. E isso é bem grande, porque antes era impossível de você pensar isso quando as meninas faziam disputa de lingerie, disputa de luta livre com lama, tá ligado? Então é um impacto que tem na sociedade que eles perceberam que demorou até para acontecer. E eu também, em questão de profissionalização do esporte, você tem que ano passado, por exemplo, teve a Copa do Mundo Feminina, pela primeira vez Sim, aqui eu no ia Brasil, falar sendo disso. transmitida, né? Fala aí um Uhum. pouquinho como é a sensação de você se sentir representado agora também no futebol. Né? Nossa, é incrível, né, gente? É uma coisa que demorou até demais para acontecer. Porque eu não acompanho tanto futebol, mas vocês talvez possam me dizer melhor. Marta ganhou muito mais bola de ouro do que esse jogador masculino, né? Neymar, sei lá. Neymar nunca ganhou, né, na realidade. Não, Neymar não ganhou, não. Tá vendo? E ela não tem essa visibilidade toda, é absurdo. Eu lembro que na época da Copa do Mundo Feminina, teve uma jogadora dos Estados Unidos que começou a fazer uma campanha relacionada ao pagamento, né? Que é absurdo a Não, diferença dos não, salários desculpa, entre as jogadoras. desculpa te interromper, mas é porque isso é absurdo demais, porque os homens, Fala. a seleção americana masculina, ela ganha mais que a feminina, e a seleção americana masculina é uma merda, e a seleção feminina é a melhor do mundo, é a melhor do mundo, mano. Tipo, as mulheres, elas, assim, quem assistiu 10 Coisas que Eu Odeio em Você, a protagonista, ela joga bola, porque porque as mulheres, elas são focadas em jogar o soccer americano, porque elas não têm Uhum. corpo suficiente para jogar o futebol americano, que os homens fazem. E elas são meio que jogadas para fazer o soccer. E, tipo, se desenvolveu muito o soccer americano e elas se tornaram profissionais. Mano, elas ganham menos que os homens. Isso é ridículo. Ela tem 5 É absurdo e, olha, você vê a diferença da visibilidade que trazem, né, para a seleção feminina e a seleção masculina aqui no Brasil. Porque, meu Deus do céu, esses homens parece que são deuses aqui no Brasil. E as mulheres estão completamente esquecidas. Os homens tudo fazendo campanha para marcas enormes, tipo Adidas, Nike, não sei o quê. Aí as mulheres, como é que fica? Eu lembro que é porque eu não lembro qual foi o time certo. Ah, deixa quieto, não vou falar não. Porque eu tenho medo de falar e tá errado, sabe? É porque eu lembro que alguma jogadora, eu não sei se foi a seleção brasileira mesmo, feminina, que tava usando a chuteira sem nenhum símbolo Sim, de. chuteira sem mar. marca. Justamente por causa disso, tipo, reclamando que essas marcas grandes não fazem a mesma questão de patrocinar elas que nem fazem com os homens. Sendo que elas jogam bem do mesmo jeito. Sim, tem a Uhum. Megan Rapinoe também, que ganhou Ela a era bola de mesmo, ouro. era essa mulher que eu queria lembrar o nome dela. Então, ela é uma puta ativista também, ela cobrou isso também ela fala mal do Donald Trump pra caralho também, então ela é muito importante mesmo. Pois é, e assim, tem todo, já que a gente tá falando de futebol, tem todo também o preconceito que envolve a mulher que joga futebol, né? Geralmente, aparentemente, se você joga futebol, você automaticamente é um homem em corpo de mulher e você é lésbica e você tem que ser um brutamontes Já e olha você não assim sei o um quê. sapatona. Exatamente, você meio que para você recebe um estigma e perde Mulher toda do a sua cobertado. feminilidade, se você tiver, sabe? Tipo, é uma coisa Uhum. bem, sei lá, bem estigmatizada, eu acho bem até errado, sabe? É Você nada a estigmatizar ver, uma tipo, coisa. separar essas caixinhas mesmo de coisa de menino, coisa de menina, porque o povo Exatamente. pode fazer o que quiser. Tanto que saiu um tempo uma matéria no Moderna, que é o Instagram que eu participo, falando tipo de mulheres na ciência, sabe? O preconceito que elas sofrem dentro da área. Eu fiz um post também faz pouco tempo em relação a um projeto de TI que chama It Girls. Aí é justamente para o intuito do projeto é incentivar que as mulheres entrem nessa área, sabe? Porque é uma área muito masculinizada e que geralmente quando elas chegam a entrar mesmo, tipo, elas têm uma evasão muito grande, sabe? Porque chega lá, é um ambiente totalmente machista, elas não se sentem incentivadas, não se sentem bem dentro do curso, por mais que seja uma área que elas gostem, tem essa separação de área de menino e área de menina. É ridículo isso.
Porque faz com que muitas É. pessoas não se sintam encorajadas a seguir o que elas querem. E já que tu citou, o Moderna que ela falou, é o Moderna Paraíba, que é um Instagram dela e de outros colegas nossos do curso de Descrição, tá na jornalismo. descrição aí. Exatamente, vai estar na descrição aí para vocês seguirem. Fazendo aqui propaganda. É bom demais. Pois é. Diga aí um feat desse. Fala pouco, Moderna Paraíba. Moderninhas falando pouco. Então, chegando assim nessa parte, nessa reta final agora do podcast, que Léo quer fazer alguma pergunta para a Heloísa? Na questão de como ela se enxerga no feminismo, não era uma coisa assim que eu queria falar? Eu acho que acabou de fazer a pergunta. Pois faça novamente agora de um jeito mais certo. O que você mandou perguntar mesmo? Oh, meu Deus. Era o que tu falou, que ia perguntar sobre como ela se enxerga no movimento, algo relacionado a isso. Tu tinha até anotado. Então, não anotei, mas tudo bem. Então, assim, como você, pessoa Heloísa Holanda, percebeu nesse mundo, assim, de você entender um pouco mais do feminismo, de você compreender a luta, a ideia, e como você se enxergou nesse mundo e como você mudou a sua percepção e a sua pessoa com isso? E a partir de que momento tu olhou e falou, pô, eu gostei do que essas pessoas estão falando aí, eu quero me inserir nisso, eu quero conhecer mais sobre isso? É porque a partir do momento que você se reconhece enquanto mulher na sociedade, você começa a se engajar mais politicamente, você começa a tomar mais consciência sobre essas coisas, sabe? Desde pirraia, eu era muito questionadora das coisas, tipo, por que as mulheres são mandadas mais para a cozinha do que para os homens, tipo, do que os homens? Porque esse é um lugar que a mulher deve ocupar. Porque é muito aquela divisão, sabe, de casa. Os homens ficam na sala assistindo e as mulheres na cozinha fazendo almoço, sei lá. Eu sempre fiquei pensando nessas coisas e questionando o porquê disso. Aí eu acho que na medida que eu fui, tipo, crescendo, eu fui enxergando outras problemáticas, tipo, em questão de padrão estético, em questão também de desigualdade salarial, e em questão de porque as mulheres não podem ocupar os mesmos espaços que os homens ocupam, porque os homens estão em mais cargos de liderança. Isso começa a deixar você indignada, sabe? Começa a fazer você querer participar mais ativamente de um movimento que possa mudar isso. E eu acho que foi a partir disso que eu comecei a me interessar pelo movimento feminista, depois de conhecer um pouco dele. Não sei em que momento eu comecei a ler sobre isso, mas a partir do momento que eu comecei a conhecer mais sobre isso, eu passei a me interessar a ler mais e entender por que isso acontece, ou porque a estrutura da sociedade funciona desse jeito, fazendo com que as mulheres se sintam tão mal, sabe, em relação a tantas coisas. E eu acho que foi isso, sabe? Você começa a querer fazer parte dessa mudança, nem que seja conversando com a mulher, tipo, escutando o que ela tem a falar, falando sobre o movimento, falando que a importância da lutar pelos direitos dela. E não só com mulheres, sabe? Porque a sociedade a gente não vive só com mulher, tem que falar também com os homens, falar os problemas que a gente enfrenta, falar as dificuldades que a gente passa. Porque eu vi até essa semana, estava tendo um exposed enorme de professor assediador em colégio e também de amigo de homens assediadores em várias histórias, tipo assim, saindo, sabe? Agora na quarentena. E meu irmão, como é difícil para as pessoas acreditarem no que as mulheres falam, sabe? Tipo, mulher vítima de estupro e as pessoas ficam, tipo, ela fala que foi aquele cara que cometeu a violência contra ela. E as pessoas ficam, não, mas eu conheço fulano, quem conhece fulano sabe que ele é um cara de bem, não sei o quê. E não dão importância para o que ela tá falando, sabe? Isso é absurdo, porque o tanto de menina que eu conheço que já foi violentada sexualmente é muito grande. É muito grande. Vocês não têm ideia de quantas amigas de vocês já sofreram com isso. É absurdo. E eu queria ver, se eu perguntasse para vocês se vocês conhecem um amigo de vocês que já fez uma violência dessa com alguma mulher, ou que já, enfim, vocês entenderam, né? Vocês não vão saber me falar um homem. Sendo que tem muitos, e pode ser um amigo do meio social de vocês ou não, né? Mas, meu irmão, o tanto de mulher que já sofreu violência, o tanto de homem que está exposto enquanto um violentador, é muito gritante, sabe? E é uma das coisas que me faz querer lutar em relação a isso. De participar quando tem o 8M, de botar a cara na rua e mostrar o tanto de mulher que está lá
querendo lutar por direitos iguais. E muita coisa, sabe? De vez em quando conversar com alguém sobre isso nossa, engloba muita coisa. O porquê me levou a ser feminista. Acho que é uma questão de você ter consciência da onde você está, da sociedade que você vive, que é uma sociedade extremamente machista e misógina, e é absurdo as coisas que a gente passa diariamente. É uma coisa que nenhum homem vai entender. Vocês podem ter empatia, sabe, pela gente entender o que a gente passa, entender os assédios que a gente sofre na faculdade, que a gente sofreu na escola, que a gente sofre quando vai para um barzinho com as amigas, com um grupo de amigos. Mas nossa, é muito difícil. Uma outra pergunta, assim, os problemas que a mulher passa, assim, na sociedade diariamente, você percebeu mais, assim, na pele, ou você, estudando, você foi entendendo cada vez mais, e você, tipo, percebeu detalhes que você não percebia antes, assim, da sua convivência, tipo, alguém falando mal, assim, simplesmente do seu corpo, de alguma coisa. Você percebeu isso na sua pele mesmo, ou você foi estudando, foi ouvindo outras mulheres que você foi percebendo esse tipo de negócio? Nossa, Léo, na pele, eu acho que toda mulher já sofreu alguma violência. Toda mesmo, em relação a assédio, em relação a pressão estética. Eu duvido que exista uma que não tenha sofrido, porque não importa se você é magra ou gorda, se tem cabelo cacheado, cabelo liso, se você é Sempre vão negra, se achar você é algum branca, defeito, né? você vai sofrer. Sempre vão achar algum defeito para pontuar em você, e você vai sofrer assédio do mesmo jeito, porque você é mulher, você andando na rua, sempre vai ter um cara inconveniente gritando assim da janela do carro e buzinando para você. Eu andando de mão dada com a minha namorada, sempre vai ter um cara que vai passar por a gente, vai fazer um comentário ridículo. Sempre vai ter. Eu, durante o colégio, sempre teve professor do ensino médio que dava em cima, que era um inferno, que você ficava sem conseguir olhar para ele durante a aula. Na faculdade também, professor que deixa você desconfortável. É muito chato, é muito difícil. Fiscal do peso alheio, enchendo o saco direto, querendo dizer, não, porque você engordou demais, não, porque você agora está muito magra. E eu já sofri muito com distúrbio alimentar. Eu já tive problema com anorexia e com síndrome da imagem de Stockholm. Eu me enxergava muito além do peso que eu estava. E eu cheguei a pesar. É porque eu não sei quanto eu peso agora, o que é uma coisa que aconteceu por causa disso. Porque saber o peso que eu estava, que eu tô, Incomodava, tipo, é um né? gatilho grande para mim, sabe? Porque eu fico problematizando isso. Nossa, eu podia estar mais magra, podia estar mais gorda. Aí eu não me peso mais. Tipo, tento ficar bem do jeito que eu tô. E é isso. O importante é estar saudável. Mas, enfim, eu cheguei a ficar muito magra. Muito magra. Se eu mostrar uma foto para vocês de como eu fiquei quando eu tava mal, assim, vocês iam ficar, meu Deus do céu, isso não é Heloísa não, porque eu tava um palitinho. E eu me enxergava muito gorda quando eu me olhava no espelho. Eu lembro até que Absurdo. teve uma foto que tu mostrou ali, tipo, sei lá, Cabelo liso, né? 2014, 2015, que tu tinha cabelo liso, tava bem mais magro. Não sei nem se era o ápice Nossa, da tua crise, mas ali já não, tava bem magro. Rinaldo, ali eu tava bem. Eu cheguei a pesar, tipo, uns 20 quilos a menos do que eu tava naquela foto. Tipo, muito mais Caraca. magra mesmo. Eu juro. Eu vou mandar pra vocês depois, a ponto de curiosidade. Oi, tá bom, olha pessoal, a gente já tá completando, acho que já passou de meia hora aqui, já deve estar se aproximando dos 40 minutos do podcast. Como é um tema que engloba muita coisa e não é um tema que começou a ser discutido ontem, vem todo um contexto histórico por trás disso, a gente podia passar o dia todo aqui falando sobre isso. Mas para também não ficar um podcast tão grande, tão massivo, queria ver declarações finais aqui. Léo, tem mais alguma coisa para falar, Léo? Assim, falando assim um pouco assim, eu homem assim, relacionado ao feminismo, eu tento ao máximo assim entender e buscar ouvir histórias como a Heloísa trouxe. E antes de mais nada, muito obrigado por contar essas histórias, porque realmente é algo que a gente se surpreende até de ouvir, porque não é a nossa realidade, mas ouvir coisas desse tipo é essencial para a gente entender. E eu mesmo busco sempre tentar desconstruir algum pensamento errado e algum machismo que talvez tenha impregnado em mim de vários tempos atrás. Eu tive sorte de ter sido criado assim o tempo todo em casa por duas irmãs mais velhas e uma mãe, então eu entendi bastante, eu vivi um matriarcado, basicamente, e então é algo que eu me lidei bem fácil, mas
é sempre, assim, dica para outros homens também, é você ouvir, entender, estudar também, ouvir as histórias e compreender a realidade das mulheres, que não é fácil e que as pessoas realmente, às vezes, não entendem e não se comprometem a ajudar. Então, o negócio é você comprar a ideia que elas estão fazendo, não tomar o lugar delas, porque quem tem que ter a voz de falar, a voz de buscar superar as adversidades são delas. Mas você procurar sempre elevar elas, você pegar como se você tivesse um alto-falante na mão, você coloca na boca dela, você não fala, entendeu? Então, acho que esse é o ponto legal de falar. Heloísa, declarações finais aqui nesse podcast. Então, queria agradecer a vocês pelo espaço. Eu gostei muito da conversa que a gente teve. Eu acho que para quem escutar vai ser muito construtivo também de poder entender um pouco mais sobre o movimento feminista, entender o porquê a gente está trazendo essas pautas. E foi um espaço muito confortável de conversar. Gostei muito de dividir isso aqui com vocês. Obrigada por me escutarem. E é isso mesmo que Neila estava falando, tem que escutar as mulheres, entender o que elas estão falando e dar voz para elas. Eu acho que isso é essencial para poder valorizar o discurso que a gente está pregando. Exatamente. A gente que agradece a oportunidade de estar trazendo uma pessoa para estar contribuindo a esse ponto no podcast, porque se fosse só eu e Léo aqui, ia ser mesmo, né? Falando dois homens falando sobre feminismo, não tinha nem como, exatamente. Boicotar o podcast. Exatamente. Ia ter outro dia, expose do Fala Pouco. Seria que nem o Felipe Neto, assim, uma coisa, nossa, gente, feminismo é legal, né? Mas machismo é uma bosta. Exatamente. Sempre enriquece muito a gente trazer pessoas com vivências na área. A gente sempre que a gente for trazer temas nesse estilo, a gente sempre vai tentar ao máximo trazer pessoas para contribuir no podcast. Então é isso. O link do Instagram do Moderna Paraíba, que a gente já comentou, vai estar aqui. Também, né? E da Heloísa também, está aqui na descrição. Divulgação. Olha. Para 3 pessoas. Então, todas as 3 pessoas que escutam o podcast vão estar lá seguindo você agora. Uma delas é a mãe de Humberto, a grande Lasley. Então, é isso. Se inscreve. Todos os links vão estar na descrição de Heloísa, do Moderna, do Instagram do Fala Pouco. Tá tudo aí. Não esquece de deixar o like, compartilhar. E o mundo acaba, valeu. Já está acabando. Então. Beijo. Obrigada, gente. Valeu. Salmonela. Pois é. Doido. Ai, cadê? Humberto entrou agora, mandou mensagem aí. Oi. Fernanda.